Linguagem de Programação Visual Prolog. Este trabalho é de alunos da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. A equipe composta por Davidson Nicásio Carvalho Silva, Maxwell de Macedo Farias e Talvan Silva Ferreira. O trabalho faz parte da disciplina de Paradigmas de Linguagem de Programação, ministrado pelo professor Alexandre Paes. Linguagem de Programação Visual Prolog. Roteiro do trabalho. O que é uma linguagem visual Prolog? Qual o objetivo da linguagem? Em breve faremos uma introdução sobre o assunto. Depois, uma explicação sobre o paradigma lógico da linguagem. E para finalizar, uma aplicação prática e a conclusão. O que é linguagem visual Prolog? Visual Prolog é uma linguagem de programação de múltiplos paradigmas baseada na linguagem lógica Prolog. Qual o objetivo desta linguagem? O objetivo do Visual Prolog é facilitar soluções programáticas de conhecimento em relação a problemas enfatizados como complexos. Introdução. O Visual Prolog é uma linguagem de programação poderosa. Ela possui nível de segurança elevado. A linguagem combina as melhores características de paradigmas de programação, que são os paradigmas lógicos, funcionais e orientação a objetos. Com o Visual Prolog, o desenvolvedor pode construir aplicações para plataformas do Windows de 32 bits, como também para plataformas de Windows de 64 bits. A linguagem possui uma forma consistente e elegante. Ela suporta soluções avançadas de cliente-servidor em 3 camadas. O Visual Prolog é especialmente adequada para lidar com conhecimento complexo. Linguagens lógicas são tradicionalmente interpretadas. No caso do Visual Prolog, a linguagem é compilada. E o que é que isso proporciona? Isso proporciona uma melhoria importante de converter erros tradicionais de tempo de execução. O núcleo do Visual Prolog são cláusulas de ordem, tipos de dados algébricos, correspondência de padrão e não determinismo controlado, como ocorre na linguagem Prolog tradicional. No entanto, ao contrário do Prolog tradicional, o Visual Prolog sempre foi fortemente de tipagem estática. O Visual Prolog pode construir interface gráfica do usuário, como aplicativos do Windows, aplicativos de console, bibliotecas DLL, que são bibliotecas de exemplo dinâmico. Além disso, programas CGI. Olá, irei dar continuidade ao vídeo falando um pouco sobre o paradigma lógico. Bom, o paradigma lógico é um paradigma de programação que faz uso da lógica matemática. John McCarthy, em 1958, foi o primeiro a publicar uma proposta de uso da lógica matemática para a programação. A primeira linguagem a utilizar o paradigma lógico foi a linguagem Planner. Ela é baseada em lógica simbólica. Ela utiliza a inferência lógica para produzir resultados. Ele foi desenvolvido para a prova automática de teoremas. Ele também, o paradigma lógico, pode ser chamado de linguagem declarativa. Na inferência, utiliza-se o método da indução. É composto por um conjunto de fatos. O paradigma também possui uma coleção de regras de inferência que estabelecem relações entre os fatos. Ele verifica a validade de novas proposições. Falar agora um pouco sobre o cálculo de predicados. Bom, proposição é uma afirmação que pode ser verdadeira ou falsa. Pode envolver diversos objetos e suas relações. Lógica formal provê meios para descrever proposições formalmente para a verificação da sua veracidade. A lógica simbólica expressa proposições e relacionamentos entre proposições
e descreve o processo de inferência a partir das verdadeiras proposições. Os objetos são representados por termos simples, constantes ou variáveis. Como exemplo temos termos simples: homem, mulher, João, e de variáveis temos x e y. Exemplos de preposições: todo homem é mortal. Isso é considerado uma proposição porque pode ser atribuído um valor falso ou verdadeiro. Se João canta, então ele está alegre. Toda mulher é ruiva. Agora, o Davidson irá dar continuidade ao vídeo falando sobre a aplicação que vai ser utilizado o paradigma lógico da linguagem de programação visual Prolog. Bem, pessoal, eu sou o Davidson e vou dar continuidade à apresentação demonstrando o exemplo prático, né, da linguagem visual Prolog. O exemplo que a gente vai utilizar é a ordenação da Torre de Hanoi, e que, como vocês podem observar aí a imagem, ela consiste basicamente na presença de alguns discos, onde obrigatoriamente devem possuir diâmetros diferentes, né? No mínimo 3 discos, e deve possuir 3 barras, ou seja, 3 sequências, onde a gente vai utilizar uma aqui, como vocês podem observar, a segunda aqui e a terceira aqui. Observando que nesses 3 pinos, uma vai servir como uma variável auxiliar. A primeira é onde sai, ou seja, tem a partida dos discos, né, que obrigatoriamente ou não devem estar ordenados ou desordenados, mas a principal utilidade é eles estarem desordenados, onde no terceiro pino, independente se vai ser o segundo aqui ou o terceiro, eles devem estar todos ordenados da maior base para a menor base. Então, a gente vai utilizar o algoritmo aqui presente no Visual Prolog da seguinte maneira. Eu comentei para ficar melhor, né, a abstração dos trechos. Então a gente vai ter duas classes principais, a MainPro, onde tem a presença do código, praticamente todas as funções, como vocês podem observarem aqui, ó, certo? E o MainCL. Então vamos por parte, o que vai estar composto no MainCL e o que vai estar composto na classe MainPro, né? O MainCL, ele funciona basicamente como uma partida, ele vai dar início ao nosso programa, né? Que no nosso caso vocês podem observar é uma ideia bastante simples e interativa, que lembra bastante outras, como por exemplo uma ideia do Visual Basic, né? Porque ele também proporciona você interagir criando janelas aqui, o nome já diz, né? Visual Prolog. Então ela é bem interativa. Então, como vocês podem observar aqui, ó, a nomenclatura aqui dessa classe inf, por exemplo, ela faz o que? Ela vai dar início aos predicados, né? Vai criar nossas classes. Em seguida, ela cria a nossa assinatura de dar início e define essa assinatura. Então, essa aqui é a parte que vai dar, digamos que a nossa partida. Mas indo para a classe principal, que é onde tem os nossos trechos de códigos, vamos para a explicação. Temos aqui os parâmetros obrigatórios, né, do nosso trecho de código da Visual Prolog, que é a classe de implementação principal, a main. E embaixo a gente vai classificar qual o nome da nossa classe. No nosso caso aqui é main, certo? Então a gente vai passar a constante da versão e o nome do algoritmo, main e a constante, certo? Vamos definir o nome e a versão do algoritmo, que essas informações podem ser utilizadas em tempo de execução, que é essas duas, como vocês podem ver, a classe name e a classe version. E aí define os domínios do problema, que vem logo embaixo aqui, ó. Essas são as classes, né? No caso vai ser a classe name e a classe version. E os domínios, que no caso vai ser a coluna que define a quantidade de barras que teremos, que no nosso caso vão ser 3, que é similar à figura que foi demonstrada anteriormente, né? Que a Torre de Hanoi é constituída basicamente, né, de vários discos e de 3 barras obrigatórias, onde esses discos devem ser ordenados sempre do maior para o menor, utilizando uma barra como uma variável auxiliar, como eu falei anteriormente.
Então a coluna é o domínio que define a quantidade e quantos discos podem ser distribuídos, que no nosso caso vai ser de 1 em 1, utilizando sempre uma barra como variável auxiliar. Aí depois a gente vai definir a função Hanoi que recebe o número de discos, que no nosso caso aqui serão 3 discos, mas na imagem lá a gente trabalha com 4 discos, eu coloquei só como finalidade didática, a gente vê o funcionamento de uma torre de Hanoi como na prática é, certo? E o nosso algoritmo ele vai mostrar a estrutura, nomeando como se fossem ponteiros, certo? O que é que acontece? Qual é a lógica? Então ele vai fazer o que? Vai mover para a esquerda, vai mover para o centro, vai mover para o direito. Então tudo isso vai ser demonstrado na hora que eu for compilar aqui o nosso trecho de código, certo? E aí depois o que é que a gente vai fazer? Vamos lá. Após definir, né, qual é a função que recebe o número de discos que vão ser movidos para cada barra, a gente vai dizer qual a mensagem que deve ser exibida, né? Ah, ele moveu, então o que é que ele diz? Então a gente vai passar os trechos. Então ele moveu para a esquerda, ele moveu para o centro, ou moveu para a direita. Então a gente vai... é como se os ponteiros apontassem e ele fosse ditando os trechos de código. Ó, ele fez isso. Pegou um disco maior, moveu para a direita. Pegou um disco menor, moveu para a esquerda. Que é no caso do nosso exemplo aqui. Ó. Observem, ele pega um disco, utilizou a variável como auxiliar e vai ordenando. Ó. Quando ele encontra que o menor está no topo, o que é que ele vai fazer? Pega o da base, que é o maior, e troca. Ó. Como vocês podem observar na nossa figura. Assim que finaliza, o problema de quebra-cabeça, assim como é considerada a torre de Hanoi, aí está resolvida. Mas aí voltando para o nosso código, o que é que acontece? Após a gente definir as mensagens, que é esquerda, centro e direita, a gente vai definir o predicado, né, que move e é composto pelos discos, que são a coluna A, B e C, que no caso são 3. Então, enumerando da esquerda para a direita, será a primeira A segunda B e a segunda coluna, a coluna C. Certo? Então, vamos lá. Ele move os discos, né? Como vocês podem ver, a classe de predicados, como foi explicado anteriormente, né? A linguagem Visual Prolog, ela utiliza o paradigma lógico, né? Então, a gente precisa passar as nossas classes com os domínios e quais são os predicados que ela será analisada, né? Então, após passar esses predicados, a gente vem aqui, ó, iniciar a movimentação a partir do disco 0, que é o primeiro, e segue a lógica de resolução do problema. Então, N vai partir para as colunas A, B e C, e sempre iterando, né? N-1 até que ele observe se o menor disco está no topo e o maior disco está na base. Ele faz a comparação, vê se realmente está certo, e aí finaliza o quebra-cabeça. Aí embaixo a gente tem a última função, que é a classe RAM, que ele vai rodar e vai iniciar a resolução da torre de Hanoi para os 4 discos. Então o que é que acontece? Ele é finalizado, executa a função RAM e o programa é finalizado. Então vamos compilar agora, né, na prática para ver o que é que ele exibe. Vamos lá. Ele dá essa mensagenzinha porque eu estou utilizando uma licença free, certo? E aí, ó, ele já mostra o trecho do código que fez a ordenação. O que é que ele fez? Ele pegou, ó, move um disco da coluna da esquerda para a coluna do centro. Seguindo a lógica, ele pegou da esquerda, moveu para a direita, pegou do centro, moveu para a direita, pegou da esquerda, moveu para do centro, o da direita moveu para a esquerda, o da direita para o centro, e assim por diante, como vocês podem ver. Ele vai seguindo a lógica de numeração, sempre observando se o maior está na base e o menor no topo. Caso não, ele realiza todas as trocas que são necessárias até que o problema seja resolvido, seguindo a lógica dessa figura aqui. Então, basicamente, nosso exemplo é esse, né? Vocês viram aí a compilação, viram o exemplo rodando, e o trecho de código é bastante simples, aí como foi explicado e vocês observaram. E é isso. Obrigado.